O ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após a vitória de Lula na eleição presidencial em 2022. O documento foi enviado à Procuradoria-Geral da República e coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro da trama golpista. A Paola Cuenca chega com mais informações ao vivo e direto de Brasília. Conte para nós todas as atualizações desse caso, por favor, Paola. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, César, para todo mundo que está nos acompanhando. Essa retirada do sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, de acordo com a própria justificativa dele, é porque, como essa investigação já foi encerrada, ele não via mais, então, a necessidade de se ter esse sigilo sobre o conteúdo. E, bom, esse relatório final da Polícia Federal, que indiciou 37 pessoas por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, traz as provas que foram coletadas pelos investigadores e ainda a descrição de como era a atuação desse grupo, que, de acordo com a Polícia Federal, era liderado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Esse documento tem quase 900 páginas, César. A expectativa é de que a Procuradoria-Geral da República analise todo esse conteúdo junto com os relatórios finais de outros 2 inquéritos. Estamos falando aqui daquele inquérito sobre a fraude nos certificados de vacinação contra a Covid-19 e ainda um inquérito também sobre a venda ilegal de presentes oficiais, como joias e relógios de luxo, que foram recebidos durante o governo de Jair Bolsonaro. A expectativa é de que a PGR decida somente em 2025 se vai apresentar essa denúncia formal a respeito desses casos aqui ao Supremo Tribunal Federal e também quem será de fato denunciado por esses diversos crimes. Chegando essa denúncia aqui no STF, os ministros do Supremo pretendem, ainda no primeiro semestre do próximo ano, fazer a análise desse caso para também decidir quem vai sair da condição de, então, denunciado para se tornar réu de um processo judicial de fato. A gente preparou uma reportagem a respeito desse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e como se dava a atuação dele na trama golpista, de acordo com a Polícia Federal. O relatório da Polícia Federal coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro da organização criminosa que, segundo a investigação, tentou dar um golpe de Estado. O documento diz que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios. E diz que o golpe não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do ex-presidente. Nesta segunda-feira, no primeiro pronunciamento público sobre o indiciamento e antes do levantamento do sigilo, Bolsonaro negou participação em trama golpista. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá, tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. Segundo o relatório, o Planalto estimulou o acampamento na porta dos quartéis após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022 e dava apoio aos manifestantes. O documento também indica que o então presidente sabia dos planos batizados de Punhal Verde e Amarelo e o Copa 2022, que tinham o objetivo de assassinar Lula e Geraldo Alckmin e sequestrar e matar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. As investigações demonstram que o planejamento e o andamento dos atos eram reportados a Bolsonaro diretamente ou por intermédio do ajudante de ordens Mauro Cid. O relatório diz que a constatação de que o ex-presidente tinha conhecimento foi feita com base em evidências colhidas, tais como os registros de entrada e saída de visitantes do Palácio da Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores de seu núcleo próximo, datas e locais de reuniões. Entre os registros está a impressão no dia 6 de dezembro de 2022 do plano de golpe pelo então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes. No dia seguinte, após realizar pessoalmente ajustes na minuta, Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas para apresentar o documento e pressioná-los a aderirem à trama. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada. Apenas o então comandante da Marinha, Almir Garnier, apoiou o plano. Ele é um dos 37 indiciados no inquérito.
Para a Polícia Federal, entre os motivos pelos quais o golpe de Estado não teve sucesso, está a resistência dos comandantes da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, e do Exército, General Freire Gomes, e da maioria do alto comando que permaneceram fiéis à defesa do Estado Democrático de Direito, não dando o suporte armado para que o então presidente da República consumasse o golpe de Estado. Diante da recusa, no dia 9 de dezembro, Bolsonaro, até então recluso, quebrou o silêncio e deu esperança a apoiadores de que poderia reverter o resultado das eleições presidenciais. Pediu apoio dos seguidores numa tentativa de pressionar os militares. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.